Influenciadores vai mostrar hoje para você como é possível buscar e conquistar o sucesso. O nosso convidado de hoje tinha apenas 6 anos de idade quando começou a vender sacolas plásticas no centro de Fortaleza. Ele ainda foi office boy, ralou um bocado, até descobrir a paixão pelo comércio exterior. Hoje, aos 42 anos, é dono de uma das maiores empresas de despacho aduaneiro da região Nordeste. Aqui ao meu lado, José Augusto Fernandes da Silva, ou Augusto Fernandes. Tudo bem, Augusto? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Muito obrigado, é uma alegria participar, agradeço pelo convite. A alegria é toda nossa. Quando você escuta a palavra sucesso, o que vem à tua cabeça? É interessante, você estava falando, quando a palavra é muito forte e sucesso é algo que todo mundo almeja, todo mundo deseja, e sucesso é muito relativo. Para algumas pessoas pode ser um par de sandálias, para outros trocar o seu BMW do ano. E para tantos outros, passar numa prova, ou ter um sucesso de um negócio, uma reunião, uma excelente entrevista, né, um dia produtivo. Então, a criatura humana ela é muito vasta, mas numa linha geral, sucesso para muita gente representa dinheiro, status, uma condição social boa. Algumas pessoas quando me abordam, mais comum, perguntam qual é a sensação de poder ir numa loja e comprar o que quiser. E eu digo para ela sempre assim, para algumas pessoas que questionam dessa forma, olha, quanto mais você vai se apoderando do ser, você vai se libertando do ter. E isso, se você olhar os grandes bilionários, um Bill Gates, um Warren Buffett, um Mark Zuckerberg, a simplicidade é o caminho. E não por uma questão exibicionista ou qualquer uma marca, um status, não. É porque à medida que você vai realmente conquistando o ser, algo muito mais profundo, você se liberta do ter. Então, sucesso, na minha concepção, sempre foi ser. Embora, quando mais novo, eu dizia assim, eu vou ser rico. Era uma meta de vida minha. Eu passei fome na infância, eu sei o que é privação, sem nenhuma demagogia. Então, esse era o meu foco de vida. Eu queria ser rico. E ser rico, para mim, representava ter uma casa grande, um carro vistoso, né, uma família. E isso era ser rico, na minha concepção. Então, sucesso vem esse pacote. E ele está facultado a todo mundo, não dessa forma que a gente vê hoje embalado nos palcos, não dessa forma, mas numa forma de que, à medida que você conquista alguns valores íntimos, alguns valores, alguns ideais, isso é sucesso. Mas a sua pergunta me fez refletir, quando você fez a introdução, eu só percebi realmente que eu tinha algum sucesso quando eu voltava dos Estados Unidos com a minha filha, nos 15 anos, e um homem que eu entrei no escritório dele há muitos anos atrás, saiu do lugar onde ele estava, da fila, e me cumprimentou. Um homem que eu fui pegar a assinatura em 1992 para ele importar um carro, eu como office boy. Sim. E 20 anos depois, no tempo, esse homem sai da fila com a sua família e vai me cumprimentar. E eu percebi, caiu essa ficha assim, isso é sucesso. Reconhecimento é sucesso. Reconhecimento é sucesso. E foi a partir dali que eu disse assim, isso tem um pouco mais de 3 anos, disse, isso é sucesso. Foi quando caiu realmente a ficha. Porque se você perceber, Celso, por exemplo, você é um repórter de renome, tem postura, tem conteúdo, e Obrigado. Às vezes a gente não tem essa percepção de si mesmo. É muito difícil o ser humano. A gente estava falando com o nosso presidente agora há pouco, o Adriano, e a simplicidade, no entanto, o cargo que ocupa aqui na TV é um cargo de referência, né? Assim como o seu programa aqui, e muitas vezes a gente não percebe isso. Então, sucesso, nesse contexto, é quando o sujeito se apodera do seu eu, do seu ser, num ponto de vista um pouco maior. Talvez seja meio filosófico para o começo mas negócio, business, é essencialmente filosofia e estratégia. Se você perceber isso, você obtém sucesso. Sem dúvida. E a gente vai falar mais sobre sucesso ao longo do Influenciadores de hoje, mas com certeza, Augusto, quem está nos assistindo nesse momento deve estar curioso, deve estar curiosa em relação à tua trajetória, ao início da tua trajetória
que começa muito cedo. É uma trajetória diferente das trajetórias ditas, digamos, tradicionais. Sim, a necessidade ela é a mãe de toda a inovação. Essa frase não é minha, é conhecida por todos. Filho de um casal com mais de 15 filhos, obviamente você tem que se virar, aqui no bom cearense falando. A minha mãe teve a felicidade de me doar a uma tia que me educou formalmente. Foi ela que me deu a educação formal, né, escola, essas coisas. E me possibilitou muitos valores morais importantes que mais à frente faria a diferença. Mas aos 6 anos, era tradição ali na garotada da rua, na região do Álvaro N, meus familiares, ir trabalhar no centro da cidade vendendo sacola. E eu comecei nisso, ali na Castro Silva. A gente comprava 1 quilo de sacola, que eram mais ou menos 66 sacolinhas, e vendia na antiga Chepinha, pode falar porque não existe mais. Chepinha, para quem não é de Fortaleza, foi uma das mais tradicionais lojas da cidade, da capital cearense. De tecidos, na Rua do Rosário. E ali eu comecei a minha vida profissional. Eu usava o meu pitch, né, podendo dizer, a minha apresentação de venda, era um apelativo ao vitimismo. Que é em voga, é da nossa condição. E olha, eu sou pequeno, me ajuda, e pegava. Só que fazendo 6 anos isso, você cansa, além de repetir o seu discurso mesmo, e já não rendia mais a sacolinha o que rendia. Quando eu tenho um grande insight, esse eu podia dizer, se a gente estivesse na Endeavor, eu falaria que fosse meu day one, né, aqui para você de primeira mão. E essa é a primeira vez que eu conto em TV a minha história. O pessoal da Starce, no Vale do Silício, me convida muito para isso, o professor Roberto Chinaichi, que também me convida muito para isso, porque eu tenho proximidade com esse povo, e eles me chamam e têm vontade de escrever. Mas essa é a primeira vez que eu falo isso. Meu day one foi quando eu vi um jovem muito bem arrumado e eu pergunto o que ele faz, passando ali rapidamente na Rua do Rosário. Ele diz, eu sou office boy. Eu disse, eu não sei o que é essa palavra, mas achei muito bonito. Eu disse, o que é office boy? O que é que office boy fala? Não, eu levo papel, eu trabalho no banco, eu levo assinatura. Eu disse, bacana, eu quero ser isso aí. Como que eu faço para ser isso? Tem concursos e tudo. Mas ele me disse, trabalhava o banco também não existe, então posso dizer, o Big Banco, ficava na Barão do Rio Branco, em frente a uma grande loja de magazines e de varejo. E eu disse, eu sei onde é, eu costumo pedir lanches ali nessa loja, que tinha uma lanchonete externa, hoje não tem mais, uma loja muito conhecida, ali na Barão do Rio Branco. Eu disse, eu sei onde é esse banco. E fui. Aquele tempo, final dos anos 80, não tinha porta giratória, não tinha segurança, os bancos eram abertos, você conseguia entrar. Era tudo mais tranquilo. Era mais tranquilo. Então eu cheguei na mesa de um homem chamado Cassimiro, que era o homem forte dos coronéis, dono do banco à época. E eu falei para ele, disse, olha, o senhor me desculpe, eu queria ser office boy aqui, como que eu faço? Ele riu e disse assim, olha meu filho, é muito complicado e tudo. Naquele ano, 88, o Sarney estava tirando de circulação uma nota chamada um barão. E ele me deu essa nota de presente. Estava perdendo valor, ele me deu. Bem, não consegui um emprego, mas consegui um barão. Então, mas já valeu. Mas não desisti. E quando voltei depois de alguns dias, vendendo sacola, eu percebi que eu trabalhava na região de prédios. Eu nunca tinha atentado. Serrolim aqui, outro ali, e o Palácio Progresso, que é um prédio tradicional. O novo Serrolim não existia ainda na Pedro Borges. E um outro insight, fui no Palácio Progresso, número 33, na Pedro Borges, e disse assim, eu vou bater de porta em porta para ver quem precisa de um office boy. Para fazer... limpar o banheiro, dar recado, essas coisas. Eu também não sabia o que era a palavra. Isso já tinha por volta dos 12 para 13 anos. Eu não sabia o que a palavra queria dizer. E fui, aqui no Cearense, a gente fala, algumas portas atendia, outros mangavam, né, outros caçoavam. Imagine um pirralho magro, eu já fui magro um dia, não parecer, mas eu já fui. Magro, só a orelha, né, como a gente costuma dizer aqui. E as pessoas diziam assim, nossa, o que esse cara quer? E eu disse, hoje eu vou no primeiro, no segundo, são 26 andares, eu vou no primeiro, no segundo e no terceiro. Quando eu estou para desistir, o terceiro andar, sala 325, a primeira à direita, assim que sai do elevador, eu bato a porta e dou meu discurso, o homem atende, ouve e disse, pois eu estou precisando. Aí eu disse,
Eu só ensaiei a primeira parte, a segunda parte eu não tinha ensaiado. Depois eu estou aqui, o que o senhor quer? O que o senhor precisa? Quando você pode começar? Eu disse, eu posso começar hoje, se o senhor quiser. E você não tem ninguém por você? Eu disse, olha, tem uma tia, trabalha no chão de fábrica, naquele tempo a gente não falava chão de fábrica, trabalha na Vila Jaque, que hoje não existe mais. Esse número aqui, eu não sei se o senhor vai conseguir, porque anos 80, chão de fábrica não atendia telefone. Ou caso de morte, chamava a pessoa. Mas nesse dia o universo deu certo e chamaram ela ao telefone. A supervisora chamou. E a minha tia falou para o seu Caetano, disse, olha, esse menino é macaco velho, ele resolve tudo, pode contratar. E ele disse assim, então vem amanhã 8 horas. Macaco velho com 12 anos. 12 anos, era. Vem amanhã às 8 horas. O meu avô, que trabalhou com os Gomes, em Sobral, há muitos anos atrás, ele dizia assim que ele aprendeu uma lição. Ele dizia assim, meu filho, quando o patrão disser um horário, você sempre chega antes para mostrar serviço. Era isso que ele falava. E nesse dia eu cheguei às 7h30, o homem já estava lá. E ele disse assim, você passou no primeiro teste, o do horário. Eu fiquei feliz. E comecei a trabalhar. Eu ia do Palácio Progresso ao Banco do Brasil, do Caxias, correndo. Passava o dia nessa rota, correndo, entregar os papéis, que era uma empresa que prestava assessoria na área do comércio exterior. E um belo dia, fazendo isso por uns 2 meses, eu surpreendo o seu Caetano, quando diz assim, seu Caetano, o que o senhor faz, corrigindo o que o banco faz, bater nesse formulário desse lado para esse, só corrigindo, ele disse, eu sei fazer isso aí. Você sabe fazer isso aí? Eu sei. Nesse intervalo, eu pedi um tio do centro espírita que eu frequentava para pagar um curso de datilografia para mim. E ele pagou e eu fiz o curso ali no Carlito Pompona, que é um bairro aqui de Fortaleza. E nesse inteirinho eu surpreendo o seu Caetano, bato o formulário, não sei se é desse tempo, para datilografia, sim, você batia, a prova era bater o texto sem olhar, né? Sem olhar os teclados. Sim. E eu fiquei hábil nessa história. E surpreendo o seu Caetano, e ele disse, eu fui contratado por meio salário mínimo, e sem carteira assinada. E ele diz assim, eu vou contratar outra pessoa e você vai ficar aqui. O escritório que a gente prestava serviço, é um escritório tradicional aqui em Fortaleza, tem mais de 80 anos, soube que tinha um pivete lá embaixo, é assim que a gente fala aqui, que era muito hábil, batia máquina muito rápido, e era muito rápido, muito hábil. E um belo dia o telefone toca e diz assim, olha, o fulano quer contratar você, ele oferece 3 salários mínimos, carteira assinada, mais benefício. Você quer? Eu disse, eu só tenho um copo aqui embaixo, estou subindo. Eu ganhava meu salário mínimo sem carteira assinada, um menino de 13 anos, mais ou menos. E subi. E comecei essa atividade. E fui muito hábil, muito feliz. Logo começaram a chegar os computadores, início dos anos 90, aqui, e computador era algo muito caro, não sei se vocês lembram, antigos cursos ali na Praça do Leão, que tinham cursos de referências aqui, e começou. E quando mudei da máquina para o computador, eu tive uma grande vantagem, porque o teclado era molinho. Diferente da máquina de escrever. O ASDFG, os mais de 40 sabem o que é isso, a ASDFG, era uma moleza. Então, a minha primeira DI, que é um documento principal do nosso negócio hoje, que é a Declaração de Importação, tinha 42 anexos, era uma DI muito conhecida, de um importador muito conhecido, e passou pela fiscal mais rigorosa na Receita Federal, no Porto do Mucuripe, sem nenhum erro. Quando o meu patrão veio e disse isso lá no escritório, causou uma grande surpresa, porque era muito novo o sistema e tudo. E eu comecei a trabalhar de 9 da manhã às 5 da manhã, dos 13 aos 17 anos. Eu vivi dentro do escritório. Isso eu falei há pouco tempo para uma colega na universidade, e ela tomou um susto. Ela disse, olha, quando os professores falam dos casos aí que dão renome, que causam furor na grande mídia, eu disse, eu não sei muito, porque boa parte da minha infância e adolescência foi dentro do escritório, foi no trabalho. E dos 17 aos 23, quando eu conquistei o primeiro número mágico, que todo mundo fala, aos 23 anos, eu também vivi já no escritório para trabalho meu, produção minha, também vivi trabalhando arduamente.
E esta foi minha escolha de vida e foi o que possibilitou a gente ter referência hoje. Ou seja, a partir dos 13 anos você tem a tua primeira experiência num escritório de despacho aduaneiro, né? Você conseguia se dividir com a escola ou não acontecia isso? Eu passei o curso para a noite, né? O segundo grau eu já fiz à noite, né? Isso foi final de 8ª série. O segundo grau eu fiz à noite. E eu estudei ali na Guilherme Rocha, no antigo curso, não sei se ainda existe hoje, o Oliveira Paiva, do J. Oliveira. E eu via da Pedro Borges a Guilherme Rocha, que é uma distância aí de uns 10 quilômetros andando, todos os dias, por isso que eu era magro, só tinha orelha. Todos os dias eu ia a pé esse trecho. Lógico que a gente faltava, lógico que a gente não ia todos os dias porque eu priorizei o trabalho, mas terminei o segundo grau, né, que era o ensino médio ao nosso tempo, e concluí. Não fiz faculdade. Quando concluí, né, aos 18 anos, já nessa divisão, concluí com essa dificuldade, eu resolvi ficar no mercado. E foi uma opção que eu tive. Eu disse, bem, todo mundo faz faculdade, outro insight, meu day to, para ganhar dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro agora. Quando eu ganhei meus primeiros $100 aos 16 anos, um sábado à noite, Nathalie, hoje é uma grande empresária aqui na cidade de Fortaleza, eu estava concluindo um documento que ela ia abrir para a inauguração do Norte Shopping, gente. É um shopping na região norte aqui. E ela ia inaugurar sua loja lá, HCA. Ela viu que eu estava fazendo um trabalho e me premiou. Disse, tome esse valor para você sair com a sua namorada. Eu disse, eu não tenho namorada, mas os $100 são bem-vindos. Foi a minha segunda valor que eu ganhei. E eu percebi assim, foi um princípio que eu criei. Eu disse, bem, o meu patrão pode até não ver o meu trabalho, mas outras pessoas veem. E esse negócio dá dinheiro e as pessoas reconhecem. Então foi aí, a partir dos 16, que eu realmente mergulhei nesse meu ramo de negócio e disse, é aqui que eu vou concluir o meu insight dos 13 anos, né? Eu disse assim, eu vou ter dinheiro, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Você vê, a gente tem uns sonhos bobos, mas são sonhos que só têm valores para nós. Meu sonho era sair do Iguatemi num Land Rover, ouvindo Belchior, que era o cantor que eu gostava, com a namorada do lado. Eu fiz isso dezenas de vezes, centenas de vezes. E um belo dia, minha filha já grande, já mais velha, já grande, sei lá, tinha uns 15 para 16 anos, a gente saía do shopping, e as meninas todas, e eu falava assim, nossa, eu estou realizando um sonho e nem percebi. Estava ouvindo, por coincidência, estava tocando Belchior, estava no Land, e a família, e eu nem percebi. E a gente às vezes não percebe o que foi muito importante para nós há alguns anos e a gente conquista, e muitas vezes isso não tem valor. Daí o valor da gratidão. Foi uma coisa que me impulsionou muito. Agora foi o Dia dos Professores, né? Nós tivemos dia 15, e o que fez a diferença na minha vida foi a educação, embora não a formal, mas a moral. Por participar de uma escola filosófica, educacional, moral, espírita, foi esses valores que me impulsionaram a toda a adolescência, a fugir das drogas na Praça do Leão, a fugir de ser mirim, trombadinha, como a gente fala aqui, a cheirar cola. Os colegas cheiravam cola aqui, era comum os vendedores de sacola, se você ver aí os anos 80, início dos anos 90, no centro da cidade de Fortaleza, pode procurar a imagem, são muitas crianças cheirando cola ali na Praça do Ferreira, na Praça do Leão, ali nas cercanias, no Parque das Crianças, né? Você pode perceber essas imagens. E eu aprendi desde cedo que droga não era uma coisa boa. Então foi isso que me possibilitou fugir disso, são esses valores morais. Porque se assim entra nesse mundo, você não tem volta, é muito difícil a volta. Então, embora não tenha educação formal, a educação moral foi um norte que me ajudou muito para conquistar o que você referencia sucesso. E a gente vai falar mais sobre sucesso, sobre educação, no próximo bloco. Hoje estamos recebendo Augusto Fernandes, um dos grandes nomes do comércio exterior aqui no estado do Ceará. Não sai daí, a gente volta já com mais Influenciadores.